Olá, amigos queridos, que Deus esteja com todos, que a fé, a esperança, o amor, a caridade esteja aí no coraçãozinho de cada um. E vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos iniciar com a leitura do item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Vamos lá? Deve-se pôr fim às provas do próximo ou é preciso, por respeito à vontade de Deus, deixá-la seguir seu curso? E aí? O que vocês acham, meus amigos, antes de ler o restinho? Será que a gente pode pôr fim ali a alguém que está em sofrimento? Será que podemos auxiliá-lo naquela prova, naquela cruz que ele está carregando? Ou não? Se está passando por isso, foi Deus quem mandou. Então deixe ele que passe sozinho. Eu que não vou meter o bedelho lá, não. A gente já sabe, né? Ali no inconsciente nós já temos ali, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Se nós fizermos essa palavrinha e essa perguntinha de uma forma diferente, será que alguém pode me auxiliar na prova que eu estou passando? Ou será que eu tenho que passar sozinha porque é a minha prova, é a minha cruz que eu tenho que carregar? A gente sabe a resposta que gostaria de ouvir, não é? Então vamos ler e ver o que o Evangelho nos coloca? Dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para concluir vossas provas. E tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores, é o peso da obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias as quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Então vamos ver do que ele vai nos dizer? Aqui está explicitando que se nascemos aqui no planeta Terra, estamos encarnados aqui, é porque temos débitos de outros tempos e expiações, dívidas, para que entendamos bem, a ressarcir. Então, todos nós temos alguma prova, alguma expiação, né? E momentos felizes, graças a Deus, que nos tiram ali daquele sufoco. Mas vamos ver aqui, porque ele mesmo nos coloca que se ficar pensando que já que temos tudo isso, a gente não pode ajudar nem ser ajudado, está tendo consequências assim terríveis. Alguns pensam que, a partir do momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos: não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas de sua justiça, que sua justiça tinha aberto?
Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer: é a justiça de Deus. É preciso que ela siga seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor essa prova com ânimo, com paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento. Se não me foi dado também como prova ou expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha, percebem a diferença que há? Por vezes, nós falamos, né? Não mais, nós já, com a graça do Pai, estamos ali estudando o Espiritismo e já aprendemos que não devemos nem pensar, jamais falar sobre isso. Ai, bem feito, é isso, tem que ser assim. Aqui, nesse trechinho que eu li, ainda fala que alguns falam, já que é uma prova, vamos ajudar a gravar, porque aí tem mais efeito. De forma alguma. Além de piorar a vida de um irmão, estamos agravando as nossas contas diante de Deus, colocando ali na caderneta mais algo para virmos na próxima e passarmos por aquilo que esse irmão está passando, né? E aí, é o que está colocado aqui. Mas quem sabe direito até quando deve ir essa prova? E se formos nós, aquela pessoinha que Deus colocou no caminho desse outro que passa pela prova, para estar ali aliviando e dando ânimo e consolo e auxiliando para que possa transpor esse momento difícil? Como saber? Temos a graça do esquecimento, então façamos o nosso melhor. E o nosso melhor é fazer o bem, porque Deus não colocou ninguém nesse mundo, não nos deu a vida para fazermos o mal. E lembrarmos que Deus auxilia o homem através do próprio homem. Então, sempre ajudai ao próximo, né? Pode ser que estejamos ali para ajudar a sanar, a acalmar, a dar ao auxílio ao próximo. Ou nós estejamos ali em prova e há alguém colocado por Deus para nascer e estar ali no mesmo tempo que nós, encarnado, para ser essa pessoa que vem nos estender a mão e dizer: vamos, Silvia, ergue a cabeça, fé em Deus, siga avante. Alimentar a nossa fé. Nós podemos estar em ambas as situações. Sempre que lembrarmos disso, nós vamos olhar o próximo com um olhar diferente. Hoje é ele que está nessa situação. Amanhã posso ser eu. Ou hoje eu estou nessa situação. Deus seja abençoado se houver alguém que me alimente, que me dê algo para cobrir o meu corpo no frio, que me dê um bom dia de verdade para clarear e dissipar aquela nuvem de pensamentos difíceis que estão na minha cabeça. Tudo isso é o auxílio do homem através do homem, que por vezes existe alguém que a gente nunca viu, passa, fala uma palavrinha e você já saiu da sintonia dos obsessores. E eles, se a gente mantiver ali aquela palavrinha que teve com aquele outro que nos trouxe um ânimo diferente, ele não nos acha mais. Pena que na maioria das vezes a gente retorna à mesma situação, né? Mas vamos voltar à leitura? Ajudai-vos uns aos outros sempre em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém.
Este pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar todos os esforços para suavizar a amargura da expiação do próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Então, é isso. Como espíritas que somos, nós já sabemos que somos instrumentos do Pai e que devemos sempre fazer o bem, sem olhar a quem. Não é? Nós já aprendemos isso. E temos que tentar, e temos que auxiliar. Podemos passar pela prova do outro? Não tem como. Não tem como, mas podemos sim auxiliar. Ou materialmente, ou com palavras que elevem, que dê ânimo, que faça-o seguir avante, sem ficar ali voltado somente às dores, né? E saber se com isso poremos fim a essa prova não nos cabe saber, porque só Deus o sabe, principalmente em situações de doenças, pessoas amadas, né? Que passam ali com resignação por essas doenças aí, que tem cura já, graças a Deus, mas que algumas são provas mesmo, e não respondem com o auxílio da ciência. Então, estar ali ao lado, dando a mão, dando colo, dizendo: avante, irmão, é o seu perispírito que está se limpando, né? E oração e prece, que todos podem fazer, estejam onde estiverem. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida? Olha, só de ler já dói. Remexer a lâmina na ferida. Pegar alguém que já está sofrendo e ir lá e apontar algo mais para ele sofrer um pouquinho mais. Ai, precisa ser uma lâmina de verdade? Uma agulha e mexer numa ferida carnal? Não. Não, meus amigos. É isso que está por trás da letra do Evangelho, que nos traz uma escrita, mas que na mente a espiritualidade já vem dando outros exemplos, aos quais podemos agregar. Pode ser uma palavrinha torta para aquele irmão que já está se torturando, uma palavrinha depressiva para aquele que já não tem autoestima, uma palavrinha dizendo assim: como és imprestável, não faz nada por aquele que está em processo de depressão, de ansiedade, com as dores no corpo e na alma que só ele sabe. Ah, mas como vamos saber se está passando por isso e não nos diz? Simples. Para não errarmos, não façamos isso com ninguém. Por vezes, atrás de um belo sorriso, tem uma alma carregada de dores. Então, que possamos agir como espíritas que somos e que estamos buscando aprender a cada dia mais. Como? Como? Falando bem, dizendo coisas boas. É isso. Tem outro jeito. Se assim eu agir com todos, eu não vou ser esse instrumento aí
que vai estar com a lâmina na ferida para remexer. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou até reler esse primeiro pedacinho aqui, que é uma pergunta, ó. Um finalzinho desse item. O último parágrafo. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida? De aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é a sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos desse modo: estais todos na terra para expiar, mas todos sem exceção. Deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. É lindo demais. Desculpem essa voz embargada. É que às vezes eu vou estudando aqui com vocês, isso vai mexendo, sabe? Porque é isso. Todos nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Então temos algo a expiar, a aprender, a estagiar para sairmos daqui melhores. Mas todos, sem exceção, não importa o tamanho da expiação ou da prova, devemos empregar os nossos esforços para auxiliar, suavizar a expiação dos irmãos, para auxiliar na dor do próximo. Isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso processo. Por quê? Porque, mesmo estando também em provas e expiação, minhas provas nem sempre são iguais à do outro. Por vezes eu me dedicando a um tempinho, a uma palavra, a uma visita àquela pessoa que está lá sozinha. Eu acabo levando o alento, a esperança, e trago comigo isso também. Auxilia na minha dor também. É sabermos olhar, é sabermos pensar, sabermos ser o que somos, né? E aí fala, né, que isso temos que suavizar a expiação dos irmãos segundo a lei de amor e caridade, que é o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos prega, o que Jesus fez conosco. Veio, ensinou, trouxe a lei de amor, de caridade. Amar acima de tudo a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Porque se não nos amarmos, meus amiguinhos, é orgulho, é vaidade. Estou falando para se empetecar, não é isso. Nos amarmos no nosso interior, sabermos que somos filhos amados de Deus. E se assim o somos, devemos cuidar de nós. Como que eu falo que eu amo a Deus se eu não amo a criatura que Deus criou, que sou eu? E o próximo? Está tudo interligado. Ter amor próprio, se melhorar, cuidar da saúde, tomar água. Cadê a Silvinha Gava que sempre fala isso? Água, gente, lembra de tomar água. Eu falo isso e repito isso porque eu tenho que me cobrar. Quanto a isso, a gente vai chegando a uma certa idade e a gente esquece. Esquece não, é difícil sentir sede se não está calor, né? Tenho que cobrar, acho que eu vou pôr o celular para despertar. Mas assim, é isso, que aprendamos cada dia um pouquinho mais. E vamos avante, dia a dia, de passinho em passinho, como as pequenas formiguinhas, colocando em prática aquilo que aprendemos com o Evangelho. Fiquem em paz, que tenham aí uma semana de luz, de paz, de harmonia,
de amor por vocês mesmos e a todos aqueles que estão à volta. Até breve, se Deus assim nos consentir.